Seja muito bem-vindo de volta à nossa TV Araxá Educa. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. E na aula de hoje, nós veremos linguagem verbal e linguagem não verbal. Como isso funciona no nosso cotidiano? Antes disso, nós vamos retomar, rever, relembrar o que vimos nas aulas anteriores. Nós vimos sobre língua, a nossa língua, a origem da língua portuguesa, lembram? E também vimos a variação linguística. Podemos ver que na nossa língua, dependendo do contexto, podemos ter variantes linguísticas e também dependendo do grupo social, a idade, se é homem, se é mulher, se é criança ou se é idoso. Dentro desse contexto, de cada contexto, nós temos aí uma variação linguística. A propósito, eu gostaria que vocês lessem comigo um texto que fala justamente disso. Vamos lá? O título do texto é Língua. Esta língua é como um elástico que espicharam pelo mundo. No início era tensa, de tão clássica. Com o tempo foi se amaciando, foi se tornando romântica, incorporando os termos nativos e amolecendo nas folhas de bananeira as expressões mais sisudas. Um elástico que já não se pode mais trocar de tão gasto, nem se arrebenta mais de tão forte. Um elástico assim, como é a vida, que nunca volta ao ponto de partida. Eu trouxe aqui uma imagem de elástico falando justamente isso. Viu como, conhecendo a história da nossa língua, como ela veio se modificando, ganhando novos termos, né? E é uma língua muito forte. Nós vimos também que uma das formas de manifestarmos a linguagem é além da nossa língua, né? Mas através das palavras. Não só através das palavras, mas há também outras formas de se comunicar, né? Que são elas? A música, em seus vários estilos, a pintura, né? O som que pelo apito, ou por um sino, ou uma sirene de ambulância, esse som também quer transmitir uma mensagem. A dança, a expressão corporal através de apresentações de dança, balé, jazz, sapateado, a escultura, os artistas plásticos, não só na pintura, mas também na escultura, vem trazendo uma linguagem, né, através da sua arte. Os gestos, assim como nós conversamos, gesticulando, fazemos gestos, né, para as pessoas. Temos também a língua de sinais, que se comunica através de gestos, e também as cores, né? Através das cores podemos perceber alguma mensagem. Continuando, vamos observar essa tirinha aqui. E ela traz um questionamento. Vamos ver qual é? A Mônica pergunta ao Cebolinha: mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? E ele responde: adivinha? É possível afirmar que apenas as frases dentro dos balões são responsáveis por estabelecer sentido, o sentido da história? Vamos ver, se a gente lesse somente os balões, sem ver, sem perceber a imagem, a gente conseguiria compreender? Veja bem, no primeiro quadrinho, ela faz uma cara de espanto de quem está questionando algo, né? No segundo, percebemos que o Cebolinha está lá na faxina, tirando a poeira, neném no carrinho. A Mônica chegando com uma maletinha executiva. E vejamos também as expressões faciais. O Cebolinha não está gostando muito de brincar de casinha dessa forma, não é mesmo? Então, é possível afirmar que somente as frases vai trazer um sentido para a gente, sem a imagem?
Ou a imagem trazer sentido para a gente da historinha sem as frases e vice-versa? Será? Nós temos aqui os tipos de linguagem. Através dessa observação que fizemos anteriormente, nós vamos conhecer algumas linguagens, né, do nosso cotidiano, que sem percebermos usamos frequentemente vários tipos de linguagem. Elas podem ser classificadas como linguagem não verbal ou linguagem verbal. E pode trazer também a linguagem verbal e a linguagem não verbal juntas. A linguagem não verbal nós podemos perceber através de gestos, né? O juiz pedindo o VAR, a mulher pedindo silêncio. Então, com os gestos que as pessoas fazem, eles conseguem se comunicar, não é verdade? Nós percebemos que o juiz está pedindo VAR, fazendo gesto de tela. Percebemos que a mulher está pedindo silêncio, fazendo gesto, pedindo silêncio. Em nenhuma dessas imagens nós temos uma linguagem verbalizada, ou seja, falada, não é verdade? E já nessa imagem podemos ver um jogador vibrando, né? Nós vemos o rosto dele, a expressão facial dele, a expressão corporal dele, e também consideramos linguagem não verbal os gestos da língua brasileira de sinais, que é Libras. Apesar de ter o alfabeto, nós consideramos uma linguagem não verbal porque eles se comunicam através de gestos. Além dessas linguagens, através de gestos, nós também temos sinais visuais e sonoros, que consideramos também linguagem não verbal. Através das cores, né, nós podemos identificar o que pode e o que não pode. Por exemplo, o semáforo traz a luz vermelha indicando que é para parar, a luzinha amarela indicando, pedindo atenção, a luzinha verde dizendo para a gente siga em frente. O guarda apitando, o apito também nos traz uma orientação. Mesmo sem dizer uma palavra, ele está sinalizando para a gente com um som. As placas também podem trazer, sem uma palavra sequer, nos trazer uma mensagem, né? Por exemplo, placas de banheiro indicando se o banheiro é masculino, ou se é feminino, ou se é unissex. Essa plaquinha aqui também pode indicar aonde possa ter sanitários. Essa já indica o local onde jogar o lixo corretamente. Essa outra indica que é proibido buzinar. E essa aqui, se a gente observar que tem dois carrinhos juntinhos com uma faixa vermelha, ela está querendo nos dizer algo. É possível compreender sem ter escrito nada? É possível, pois sabemos que essa imagem indica que é proibida a ultrapassagem naquele local, não é? Nós temos também, na nossa atualidade, os emojis que nos ajudam a expressar sem utilizar palavras, não é? Nós temos os emojis de risadinha, chorando de rir, que representa tédio, mandando beijinho, chorando, carinha de cansado, tristinho. Todos esses e outros mais nos ajudam a comunicar. E também temos tirinha, podemos ver placas, tirinhas em jornais sem um balãozinho, sem o diálogo. Vejam bem, olha esse. Nós vemos aqui a cegonha trazendo cebolinha. Normal, né? E aqui outra cegonha trazendo a Mônica. Ótimo. Mas uma cegonha vai trazer o cascão também? Não, trouxeram um urubu. Viram que sem um balãozinho com uma linguagem verbal, nós compreendemos a tirinha? E a linguagem verbal?
é toda e qualquer sentença que constitua comunicação com o uso de palavras. Ou seja, se está verbalizando, se está escrito, se tem algo escrito, é uma comunicação verbal. Vamos ver exemplo? Um exemplo: livros, os mais diversos possíveis, livros didáticos, livros literários, enfim. Na linguagem verbal, então, vai trazer para a gente ou algo escrito ou falado. Nós temos aqui uma placa. Essa placa tá com um errinho aqui. Placa divisa de estados, Tocantins e Goiás. Tá faltando um S aqui, né, coleguinha? Nós temos também aqui um outro exemplo, a imagem de classificados, que é onde procuramos por serviços, empregos, procuramos também imóveis, às vezes de aluguel ou venda. Percebemos que temos muitas informações e todas escritas, né? Isso quer dizer que é uma linguagem verbal. O rádio também se comunica com a gente através de quê? Através do som, através da linguagem verbal, não é mesmo? Às vezes você está ouvindo uma música clássica em um rádio, aí nós vamos considerar, aliás, uma música clássica, mas que seja somente instrumental. Se é uma música instrumental, ela vai ser uma linguagem não verbal. Mas o rádio também traz para a gente informações, né, sobre o clima, sobre horas, sobre notícias da nossa cidade, se estamos ouvindo uma rádio da cidade, da região, não é verdade? Traz músicas, variados tipos de música. Então, ele nos traz informações que conseguimos ouvir e que são verbalizadas. Outro exemplo que temos também são as caixas que amplificam sons, né? Às vezes, em uma apresentação com um microfone, você vai se comunicar com um determinado grupo de pessoas, um número de pessoas, né? E precisa falar, e precisa ampliar a sua voz. Também utilizamos a linguagem verbal com a ajuda de um amplificador, de uma caixa de som. E nós também podemos encontrar a linguagem não verbal junto com a linguagem verbal, ou seja, a imagem com a escrita, numa apresentação de teatro, a expressão corporal e também as falas, não é verdade? Olha bem esse anúncio dizendo para higienizar as mãos. Tá vendo que nós temos uma mãozinha cheio de bactériazinhas aqui? Se não tivéssemos a linguagem verbal, possivelmente poderíamos compreender sim, principalmente nos tempos em que vivemos hoje em dia, que é bastante falado, né? Mas se tivesse também só a linguagem verbal, também compreenderíamos. Nós podemos encontrar a linguagem verbal e a linguagem não verbal juntas também em placas. Se chegamos em um determinado lugar e vemos somente a imagem, nós vamos compreender que naquele local é proibido fumar. Mas também pode ser que a pessoa queira frisar bem e colocar ele verbalizado. Nós temos aqui tirinhas, histórias em quadrinhos e charges, que também são exemplos da linguagem verbal e não verbal juntas. Olha, lembra a tirinha que vimos antes? Lembra que nós analisamos que somente os balõezinhos não traria tanto sentido, né? Somente as frases não traria tanto sentido. E a imagem nos ajuda a compreender melhor a historinha. Vamos exercitar? Ficou claro para vocês essa questão? O que é verbal, o que é não verbal? Como que nós podemos nos expressar sem verbalizar, sem falar, sem escrever, através de gestos? Vamos ver se a gente aprendeu? Vamos lá. Vamos ler com atenção as proposições. Veja bem, apresentações teatrais
e de dança utilizam exclusivamente a linguagem não verbal. Será? As esculturas são uma forma artística de comunicação não verbal. Vocês concordam? E número 3, as revistas e os jornais são exemplos de meios que utilizam a linguagem verbal e não verbal. Seguindo as afirmações acima, estão corretas ou está corretas? Vamos ver somente a número 1, B, 1 e 2, C, 1 e 3, D, 2 e 3 ou E, 1, 2 e 3. Apresentações teatrais, a número 1 aqui. Apresentações teatrais e de dança utilizam exclusivamente a linguagem não verbal? Mas na apresentação teatral pode ter diálogos entre os personagens, né? Assim como também na dança pode ser que tenha alguém que dance e cante. Então não é exclusivamente não verbal. A primeira, então, já está descartada. As esculturas são uma forma artística de comunicação não verbal? Sim. E as revistas e os jornais são exemplos de meio de comunicação que utilizam a linguagem verbal e não verbal? Sim, também, né? Até porque trazem anúncios que tenham imagens e que tenham coisas escritas, né? Então, a opção correta do nosso exercício é a letra D. 2 e 3 estão corretas. Agora, mais uma história em quadrinhos da Mônica. Nós vamos ler a historinha, observar a imagem, certo? Lá no primeiro quadrinho ela diz, atenção! Aí os garotos estão lá. Olham para ela e ela diz, sorriam. Aí eles sorriem. No terceiro quadrinho ela diz, olha o passarinho. Parece que eles não entenderam muito bem, né? No último quadrinho eles saem correndo. Vamos ver. Sobre a história em quadrinhos, podemos afirmar que a linguagem verbal ela pode ser dispensada sem que o sentido da mensagem se altere. Se a gente retomar lá, se não tem o diálogo da Mônica, a gente vai compreender, nós observamos que ela tem, né, uma máquina fotográfica. No segundo quadrinho, o que muda é só que o Cebolinha que estava de olhinhos fechados, ele abre. No terceiro quadrinho, ela diz alguma coisa, eles se assustam. Ou seja, ela não pode ser dispensada, né? Nessa questão, nesse contexto. Por quê? Para a gente compreender o porquê que os meninos, né, se assustaram. A letra B, a linguagem não verbal, é a mais importante, pois auxilia no entendimento da mensagem. Será que ela é mais importante do que a linguagem verbal? Vamos ver novamente. Ó, nós estamos observando, se não tivesse a linguagem verbal, será que a gente compreenderia o porquê dos meninos estarem correndo? Letra C, a linguagem mista, que é a verbal e não verbal, é utilizada no último quadro da sequência narrativa. Será? Ué, mas não tem nada aqui. E depois, a Mônica, que está tirando a foto, é a única que usa a linguagem verbal? Sim, né? É somente a Mônica que fala nessa historinha. E é isso a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!